Prédio de São Paulo que pegou fogo, ele fazia parte do governo do estado, agora não me lembro se é especificamente do governo, mas era um prédio público da União, depois deu uma série de problemas lá, o prédio caiu. Antes do prédio cair, teve uma série de pessoas que moravam ali. De acordo com a lógica do libertarianismo, essas pessoas nada mais estavam do que pegando de volta seus dinheiros de imposto, já que imposto é roubo. E de vinheta, tu vai botar um monte de gente competindo pra ver quem vai fazer a melhor vinheta do canal, tá? Podia rolar isso, né? Competição de vinhetas! Mandem suas sugestões! Hoje a gente vai falar se imposto é roubo, tá? Antes de começar essa discussão, cabe ressaltar que isso não é uma discussão econômica, isso é uma discussão sobre ética, filosofia. Então não dá pra tu usar o argumento econômico para falar sobre esse tipo de discussão. Ah, por que não? Porque quando a gente observa vários países pelo mundo, tem países que com cargas tributárias altas dão certo, com cargas tributárias baixas dão certo. Então não é uma discussão econômica. E quando eu digo dar certo, eu sei que é muito relativo. Só que, por exemplo, o cara que mora na Dinamarca e o cara é ultraliberal, e já vou explicar esse termo melhor, para esse cara, por mais que o Estado seja super eficaz nos serviços, a taxa de imposto seja super alta e o retorno seja super bom, para esse cara eticamente ainda está errado. Então por isso que eu digo que a discussão é ética. Eu chamo de ultraliberal porque quando eu vejo essa galera que é ANCAP, que diz que é libertária e tal, para não ter uma confusão de termos já, com palavras em português que já tinham, né, do anarquismo tradicional, vou chamar de tradicional, também não é a palavra certa, mas eu chamo de ultraliberal porque na verdade isso aí é potencializar o liberalismo no máximo e retirando o ator Estado da jogada. Então por isso que eu falo que é ultraliberalismo. Mas são só questões de nomenclatura, não é isso que vai interferir aqui nessa discussão, mas eu tô só explicando por que eu chamo assim. De modo geral, essa lógica do imposto é roubo, ele também tá muito pautado na ideia que os ultraliberais têm que o teu corpo é uma propriedade. Então se teu corpo é uma propriedade, tu é dono da tua propriedade, tu faz dela o que tu quiser. Se a gente fosse fazer uma análise profunda sobre essa lógica de o Estado roubar, te cobrar imposto, o imposto é associado a tempo, o Estado ele tá decidindo o que tu vai fazer com o teu tempo. Mas se o Estado decidisse o que tu fosse fazer com o teu tempo, na verdade ele está te roubando porque ele tá decidindo o que tu vai fazer com a tua propriedade. De modo geral, é mais ou menos assim que se define que ela é roubo. E é uma lógica bem fechadinha que a gente fala mesmo, assim. Não tem muito o que se questionar dentro dessa lógica quando ela é apresentada assim. Também porque eu paguei um monte de imposto esse ano e tô triste caro com isso aí, viu? Aí galera da Receita Federal, eu não soneguei vocês, mas vocês cobraram um monte de imposto, meu. Então a gente é coagido a pagar imposto. Só que até aí a gente é coagido a várias coisas na nossa vida. A gente é coagido, seja por empresa, por pessoas, mulheres, homens, enfim. Tu é coagido por uma série de outros elementos. Só que o fato de tu ser coagido por uma série de outros elementos não significa que esse imposto é certo ou errado. Eu só quero trazer esse outro elemento aqui de coerção. Tipo assim, ó, somos coagidos porque temos que pagar imposto. Ok, mas somos coagidos também por uma série de outras coisas. Então a gente tem esse retrato aí. E aí que entra esse livro aqui que já foi falado. Inclusive esqueci até quem mandou por caixa postal pra mim esse livro. Fala aí nos comentários quem mandou. E se quiser mandar alguma coisa pra nós, já fica a caixa postal aí na área, tá? E por que esse livro é bom? Porque ele faz uma discussão sobre o que é ética. Ele traz várias visões filosóficas de ética e concepções de justiça. E daí ele traz também essa do libertarianismo e ele traz algumas provocações que eu achei interessante e vou dividir aqui com você. Vou imaginar que o cara seja muito bom no esporte. Aí eu escolhi aqui o Romário, que pra mim o Romário foi o maior atacante que eu já vi jogar de todos os tempos. Pode escolher qualquer cara expoente no esporte que tu gosta. O Romário ele era muito bom porque ele era um excelente finalizador, ele tinha muita técnica, ele era muito rápido, conseguia fazer muitos gols pro time dele, então ele era super importante pro time dele e tal. E o Romário acabou ficando milionário por saber jogar futebol. E por que ele ficou milionário por saber jogar futebol? Porque as pessoas gostam de futebol, iam lá, pagaram pra ele e aí que ele bombou na vida. E é justamente essa uma das primeiras provocações que o livro traz. O Romário, ele é um fruto do acaso, do tempo e do espaço, porque coincidiu que nesse tempo e nesse espaço as pessoas valorizassem o futebol e dessa forma uma pessoa que nem o Romário acabasse se dando bem. Então logo, se não é só uma coisa que dependesse dele, da propriedade dele, se é uma coisa que fosse valorizada pela sociedade, nada mais justo que essa mesma sociedade cobrar imposto desse indivíduo. Por isso essa alegação de muita gente que cobrar imposto não é algo errado, visto que as pessoas elas são frutos do acaso também, não são só frutos individuais das suas conquistas. Esse argumento de ser dono do próprio corpo é um argumento muito bom, porque esse argumento é o que vai discutir sobre aborto, sobre liberalização do uso das drogas, sobre casamento homoafetivo, né, se juntar com pessoas do mesmo sexo e tal. Tem uma série de argumentos que a base deles acaba sendo essa ideia de que tu ser dono do teu próprio corpo. Porém, tem alguns limites, que a gente fala assim, tem alguns limites que a gente vai até a fronteira do que é aceitável ou não dentro do cérebro humano quando a gente traz esse tipo de argumento, e justamente por trazer um elemento super
extremo nessa discussão é pra gente ficar pensando se realmente esse argumento de ser dono do próprio corpo ele é eticamente válido em todas as instâncias, tá? Daí o livro aqui vai trazer alguns argumentos no qual eu me espelhei pra falar aqui pra você. Vamos supor, por exemplo, que eu seja um cara muito rico e eu vá num dos países mais pobres da África, na periferia desse país, e decida oferecer pra um cara $5.000 pra ele me dar o rim dele. Tá aqui $5.000, eu quero teu rim. O cara precisa de muita grana, o cara, beleza, vou decidir vender meu rim pra ele. Só que eu não tô comprando o rim do cara porque eu preciso do rim. Eu tô comprando o rim do cara porque eu quero dissecar o rim, mumificar e deixar na minha sala. Souvenir, pra quando as pessoas vierem me visitar. Louco isso, né? Outra situação, canibalismo consensual, uma história verídica que aconteceu, que a história é mais ou menos assim. Tinha um alemão que ele botou um anúncio no jornal que ele queria comer uma pessoa, e daí não digo comer assim, eu digo comer de tipo comer. Teve uma pessoa que aceitou, foi na casa desse alemão, esse alemão matou a pessoa com o consentimento da pessoa, e esse alemão simplesmente foi comendo essa pessoa aos poucos, assim. Viva? Não, fritava, botava até, tem no livro, os caras botavam um azeitezinho, um alhozinho. Aham. Isso aconteceu de verdade numa cidade da Alemanha, e esse caso ficou muito famoso porque na Alemanha não tem uma lei específica sobre canibalismo. Desde o primeiro momento o cara pegou só 8 anos, só que a galera achou bem injusto, enfim, o cara acabou pegando prisão perpétua. Só que se em ambos os casos, tanto os casos do rim quanto os casos do canibal, tu acha errado, tu não segue a filosofia do libertarianismo à risca. Porque se tu é dono do teu próprio corpo, pode tu vender o rim, mesmo que o cara vá fazer o que ele quiser com o rim, e pode, num acordo entre ambas as partes, um decidir ser comido pelo outro, já que o cara é dono do próprio corpo dele. Esses seriam alguns há vários limites que essa ética defende, que às vezes a gente vai pra tentar mostrar. Isso faz parte do exercício de ciências humanas. Qualquer defesa ética de qualquer coisa, de qualquer corrente filosófica, tu vai até os limites, justamente pra ver, né, o que se sustenta, o que não se sustenta, o que dá pra discutir, não dá. E daí que entra uma coisa muito interessante dentro da galera que discute direitos, tu discute direito, leis, esse bagulho pode escrever aqui também, é que não existe nenhum direito fundamental absoluto. E por quê? Se existir algum direito fundamental absoluto, às vezes eles podem se contrapor, ou um direito fundamental absoluto, se ele for absoluto, ele pode permitir que tu cometa ilegalidades. Eu não entendi. Por exemplo, o direito à vida ele não é absoluto. Se tu for ver em nenhuma coisa ele é absoluto. Inclusive no libertarianismo ele não é um direito absoluto. Tem aquele negócio de não agressão e tal, que existe em várias outras correntes filosóficas, não é exclusividade daquilo, mas aquilo não é um direito absoluto à vida. Se o cara descumprir uma série de regras ali, esse cara pode comunidade decidir que ele morre. Então, o direito à vida não é absoluto. E também o direito não pode ser absoluto, porque se o direito é absoluto, eu tenho o direito de comer, eu posso roubar para comer. Nenhum direito fundamental acaba sendo absoluto. E é dentro dessas concepções filosóficas, políticas mais extremistas, e aqui eu tô falando extremista não como uma crítica, mas como aquela coisa que vai até o extremo, vai até a fronteira, que nos mostra onde ficam os limites da democracia. Sistema no qual eu acredito, isso é bem opinativo agora, que tem que ser defendido e aperfeiçoado. Não dá pra caminhar contra os princípios democráticos, tem que caminhar a favor dos princípios democráticos. Então a ideia aqui não é brigar, então desculpa aí pelo clickbait do título, clickbait, agora a galera falou pra falar até clickbait, porque eu sou do Rio Grande do Sul, então desculpa aí por isso. Mas antes de acabar, eu vou deixar algumas provocações. Há coisas que melhoraram a nossa vida ao longo da história e que não 100% foi do Estado, mas onde o Estado ele participa investindo. Então a tecnologia de base, a ciência de base, ela é uma coisa que depois deu origem para várias outras coisas, mas ela acaba melhorando a nossa vida. Isso poderia ser ou não uma justificativa para cobrar imposto. Se a gente viu que só o sistema privado não tem condições, ou até hoje não teve condições, de dar uma potencialidade em tecnologia e ciência. É possível viver num lugar sem coerção? Veja bem, eu não estou falando do Estado, se é possível viver sem Estado, até porque a gente tem um vídeo sobre isso. Estou falando se é possível viver num sistema sem coerção, onde nenhum grupo de pessoas vai te coagir, nenhuma empresa vai te coagir. É possível viver num sistema assim, em larga escala? Por último, por que a galera que se diz do libertarianismo não se diz nem de direita e nem de esquerda, mas acaba dando só pau na esquerda? Então tá mais que na hora de começarem a se assumir de direita, e isso não é nenhum problema no que se diz respeito à democracia e à forma de nós vendermos as nossas ideias nesse grande mercado que é a vida, tá? Então era isso, gurizada, espero que vocês tenham gostado. Beijo no cérebro de vocês e tudo mais, e tchau!